Oi, gente, meu nome é Antônio Marcos. Eu vim aqui para gravar um vídeo da nossa disciplina de Física 3. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática e eu vou gravar o vídeo da lista, de número 23. O exercício que eu vou resolver tem como seguinte enunciado. A figura 2247 mostra dois anéis isolantes paralelos, com o centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis. O anel 1, de raio R, possui uma carga uniforme. O anel 2, também de raio R, possui uma carga uniforme Q2. Os anéis estão separados por uma distância d igual a 3r. O campo elétrico no ponto P da reta que passa pelos centros dos anéis, que está a uma distância r do anel 1, é zero. Calcule a razão entre Q1 e Q2. Primeiro, o que é que nós temos que perceber aqui, né? As informações, vamos interpretar. Primeira coisa é que nós vamos dizer que o nosso campo elétrico, que tanto o anel 1 como o anel 2 está emitindo uma carga positiva. Porque se ambos estão emitindo uma carga positiva, assim eles vão se anular. Porque o campo elétrico de um vai para um lado e o outro para o outro, e assim vão se anular, que é como diz o enunciado. Então, nós vamos partir dessa interpretação. Após isso, nós vamos utilizar a fórmula do campo elétrico e vamos ver o que nós vamos conseguir a partir daí. A fórmula do campo elétrico é essa, né? Nós diz que o E é igual a K vezes Q vezes X, dividido por X ao quadrado mais R ao quadrado, tudo por a raiz cúbica. Tudo por 3 dividido por 2, elevado a 3 dividido por 2. Na verdade, 3 elevado a 3 dividido por 2, a fórmula. Aí, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que E2 é igual a E1, pelo enunciado. E, a partir daí, nós vamos calcular o campo elétrico, né, de cada um dos anéis, e nós sabemos que eles são iguais. Porque eles são iguais? Porque eles se anulam. Então, eles são iguais. Aí, o que é que nós vamos saber daí? Nós também sabemos, ou seja, eu peguei a fórmula de cima, igualei a ela mesma. Peguei essa fórmula de cima, né, e igualei a ela mesma. E eu fui substituindo os valores. Na primeira fórmula, eu substituí o valor do anel 2. E na segunda fórmula, eu substituí pelo valor do anel 1. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o anel 1, o x é igual ao raio. Então, onde nós tínhamos x, nós substituímos por r, no anel 1. E no anel 2, nós sabemos que o x equivale a 2 raios. Então, onde tinha x, nós substituímos por 2 raios. E outra coisa que nós sabemos é que a distância total, né, é igual a 3 raios. Então, 2 raios do anel 1 mais 1 raio do anel 2 é 3 raios, que é a distância total, né, entre os anéis. Aí, o que é que nós temos? Nós vamos ficar aqui no primeiro. Nós vamos ficar aqui K pela fórmula, lá na fórmula, ó. K vezes Q1, não, K vezes Q2, que nós estamos no anel 2 agora, né? Vezes X, quem é X? 2R. Tudo isso dividido por X ao quadrado, ou seja,
dividido por 2r ao quadrado, mais r ao quadrado, tudo elevado a 3 dividido por 2. Agora, do outro lado, no anel 1, k, que multiplica Q1, né, que é o anel 1, vezes x, quem é x? R, então vezes R. Tudo dividido por x ao quadrado, o x do anel 1 é R, então fica R ao quadrado, mais R ao quadrado de novo, que já é da fórmula, tudo elevado a 3 por 2. Aí, nós vamos perceber que dá para cortar termos parecidos. Então, vamos cortar o K do anel 2 com o K do anel 1. E vamos cortar também o R do anel 2 e o R com o R do anel 1. Então, nós vamos ficar como? Nós vamos ficar que 2, Q2, né, que é a carga 2, dividido por... Nós já... o 2r ao quadrado é a mesma coisa de 2r tudo ao quadrado, é a mesma coisa de 4r ao quadrado. Então, nós já fizemos o ao quadrado aí da fórmula. Mais r ao quadrado, tudo elevado a 3 por 2. E a carga do Q1, né, fica vamos ver, a do campo elétrico do anel 1, é Q1 dividido por 2r ao quadrado, tudo elevado a 3 por 2. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar, né, o 4r ao quadrado com r ao quadrado, que vai dar 5r ao quadrado. E nós vamos repetir do outro lado do mesmo jeito que estava antes. Aí, o que é que nós iremos fazer agora? Nós vamos multiplicar na verdade, nós não vamos multiplicar, nós vamos elevar esse 5 ao cubo, com a intenção de cortar aquele 3 dali de cima. Aí, 5 ao cubo é 125. R ao quadrado ao cubo vai multiplicar o 2 pelo 3, que vai ficar R à sexta. Perceba que no slide está R ao quadrado, mas na verdade é R à sexta. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Agora, né, que nós elevamos ao cubo, o que é que vai acontecer lá em cima? Vai perder aquele 3, né? Então, em vez de ficar 3 por 2, vai ficar 1 por 2. Meio é a mesma coisa do que... elevado a meio é a mesma coisa do que raiz quadrada. Lembre disso. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Elevar o 2 ao cubo. 2 ao cubo fica 8. E a raiz quadrada, R elevado ao quadrado, também vai elevar ao cubo. Então, vai ficar R à sexta. Mesma coisa, perceba que no slide está R ao quadrado. Não é R ao quadrado, foi porque eu errei na hora de copiar. É R à sexta. Recapitulando agora. Então, nosso anel 2 vai ficar 2Q2 dividido por 125 R à sexta, tudo elevado a 1 sobre 2, elevado a meio, que é a mesma coisa do que raiz quadrada. E o nosso anel 1 é Q1 dividido por 8 R ao quadrado, tudo elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz quadrada. Está pertinho de finalizar, pessoal. Vamos lá comigo. Então, nós ainda estamos em busca do nosso campo elétrico, não é? Então, vamos lá. O que é que nós temos agora? Nós podemos separar, né? Na verdade, nós vamos separar esse 125, essa raiz de 125, com a raiz de R à sexta, não é ao quadrado, é a sexta. Também nós vamos separar
essa raiz quadrada de 8 com a raiz quadrada de r à sexta. O r tá à sexta, não tá ao quadrado, gente. É erro do slide, mas o r tá à sexta. Aí, nós percebemos que nós vamos conseguir cortar desse lado, né, com o do outro lado. Agora tá ficando mais fácil, tá ficando mais bonito. O que é que nós vamos ficar agora? Nós vamos ficar aqui com o E, né, o nosso campo elétrico. Vai ser 2Q2, né, que é a carga 2, dividido por quem? O 125, pessoal. Nós vamos separá-lo. Nós vamos separá-lo em quê? Em 5, que multiplica 5 ao quadrado. E depois nós vamos dividir ele em duas raízes, né? Numa multiplicação de duas raízes. Que vai ficar a raiz de 5 e a raiz de 5 ao quadrado. Do outro lado, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos dividir, né, o 8 entre a multiplicação de 2 vezes 2 ao quadrado, que você fatora. Se você não souber, você faz o MMC. Mas é fácil. Aí, nós vamos separar em duas raízes, que vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 2 e a raiz quadrada de 2. Perceba, pessoal, que agora nós podemos cortar o que está ao quadrado com a raiz quadrada. Então, nós vamos cortar o 2 e nós vamos cortar com 2 da raiz quadrada. Por quê? Porque a regra de potenciação. O que é que vai acontecer? Nós vamos multiplicar o 2 por meio. Então, vai ficar 2 dividido por 2, que vai ficar 1. 5 elevado a 1 é 5. É por isso que nós podemos cortar a raiz quadrada. Do mesmo jeito do outro lado. O 2 que está elevado vai cortar com o 2 que está no meio, que está na raiz quadrada. Então, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com 2Q. 2, que é 2 vezes o Q2, né? Dividido por 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso é igual a Q1 dividido por 2 raiz quadrada de 2. Estamos chegando perto do fim. Só que o que é que nós queremos afinal com essa conta? É descobrir a razão entre Q1 e Q2. Aí, o que é que vamos fazer? Nós vamos pegar, né, nós vamos pegar 2 vezes essa parte de baixo, que está do Q1, né? Vamos pegar aquele 2 lá de cima, que está do lado do Q2, e multiplicar tudo isso aí que está embaixo do Q1, que vai ser o nosso... nossa parte de cima, acho que é o numerador. E o nosso denominador vai ser o nosso 5 raiz de 5, raiz quadrada de 5. Isso tudo multiplicado com 1 do Q1. Só que como é multiplicado por 1, dá certo. Não tem problema, deixa assim mesmo. É que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Esse é o termo correto. Enfim, chegamos ao final da nossa conta. Agora é só jogar esse valor na calculadora aí, que nós vamos ter que a razão entre Q1 e Q2 é 0,506. É isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender. É um pouco mais difícil fazer assim no formato de vídeo, mas foi isso, obrigado. E corrijam se tiver algum erro de conta, mas é isso. Thank you, obrigado.